Carcinogênese. O câncer é uma doença genética que pode ser definida como o resultado de alterações estruturais e/ou funcionais de alguns genes, cuja função é controlar o crescimento normal e a diferenciação das células que compõem o organismo. As suas funções são tão diversas quanto o próprio câncer. Em teoria, o câncer ocorre em pacientes com predisposição genética herdada ou induzida, que foram expostos a cofatores secundários, geralmente ambientais ou talvez virais. Após um período extremamente variável, a lesão pré-cancerosa supera as defesas orgânicas e torna-se uma neoplasia maligna invasiva. Esse processo ocorre em 3 estágios: iniciação, promoção e progressão. Estágio de iniciação. É o primeiro estágio de carcinogênese. Nele, as células sofrem o efeito dos agentes cancerígenos ou carcinógenos, que provocam modificações em alguns dos seus genes. Nessa fase, as células se encontram geneticamente alteradas, porém, ainda não é possível se detectar um tumor clinicamente. Estágio de promoção. É o segundo estágio. Nele, as células geneticamente modificadas sofrem o efeito dos agentes cancerígenos. A célula iniciada é transformada em célula maligna, de forma lenta e gradual. Alguns componentes da alimentação e a exposição excessiva e prolongada a hormônios são exemplos de fatores que promovem a transformação de células iniciadas em malignas. Estágio de progressão. É o terceiro e último estágio e se caracteriza pela multiplicação descontrolada e irreversível das células alteradas. Nesse estágio, o câncer já está instalado, evoluindo até o surgimento das primeiras manifestações clínicas da doença. O gene P53 parece atuar na morte celular programada, apoptose, como uma forma de regular a proliferação celular descontrolada na presença de sinais celulares anormais para o processo de crescimento. Mutações no gene P53 removem seu efeito supressor de forma em que o gene não pode mais se expressar. Esse gene também pode ser inativado pela expressão anormal e aumentada de uma oncogênese, cujas proteínas se ligam ao gene P53 normal, prevenindo sua ação reguladora da apoptose, o que favorece o crescimento anormal e excessivo do tecido tumoral. Portanto, pode ser considerado um gene supressor de tumor, pois a maioria das mutações leva à perda de função. O P53, quando sofre alguns tipos de mutação, pode exercer um efeito negativo dominante, ou seja, o produto do único alelo mutado interage e inativa o alelo normal, induzindo o câncer e atuando, portanto, como oncogênese. Agentes carcinógenos. Carcinógeno é o termo usado para designar qualquer agente capaz de levar ao câncer. Os carcinógenos estão relacionados aos fenômenos de iniciação, promoção e progressão, e podem ser físicos, químicos ou biológicos. Eles podem atuar isoladamente em uma das fases de carcinogênese, ou podem ser capazes de atuar em todas as etapas. Os agentes carcinogênicos podem ser químicos, físicos ou biológicos. Carcinogênese química. Uma grande quantidade de substâncias químicas naturais ou sintéticas possui potencial carcinogênico. Aquelas que não necessitam de transformação química para promover a carcinogênese são chamadas de carcinógenos de ação direta, e as que requerem conversão metabólica para que seus produtos finais tenham potencial carcinogênico são conhecidos como carcinógenos de ação indireta ou procarcinógenos. Os produtos de combustão do tabaco, hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, asbestos, arsênico e cloreto de vinil são exemplos de substâncias que apresentam potencial carcinogênio. Radiação. A radiação sob a forma de raios ultravioleta de luz solar e radiações eletromagnéticas, raio-x e raios gama e partículas alfa, beta, próton e nêutron, podem provocar alterações genéticas relacionadas com o desenvolvimento de neoplasias malignas. Os raios ultravioletas podem causar o carcinoma basocelular e o melanoma na pele. As radiações ionizantes, de origem médica, radioterapia ou ocupacional, minério de elementos radioativos e a bomba atômica de Hiroshima e Nagasaki estão associados a uma grande variedade de tumores malignos. Carcinogênese viral. Vários tipos de vírus têm mostrado potencial para induzir a transformação maligna. Estima-se que aproximadamente 20% das neoplasias malignas conhecidas estejam associadas à infecção viral. Atualmente, 7 tipos de vírus têm sido consistentemente ligados a diferentes tipos de câncer humano: EBV, HPV, HBV, HCV, HHV8, HTLV1.
Entre os mecanismos mais estudados conhecidos estão aqueles utilizados pelo vírus HPV 16 e 18, cujo potencial carcinogênese está relacionado às duas proteínas virais, E6 e E7, as quais são capazes de interagir com proteínas que regulam o ciclo celular e que atuam como supressores de tumores, como a P53 e PRB. Metástase é o crescimento de células ou massas tumorais em tecidos que não apresentam continuidade com o tumor primário, e seu desenvolvimento anuncia um pior prognóstico e reduzida chance de cura. Para que as células malignas se estabeleçam em metástase, é necessário que elas invadam a membrana basal adjacente ao tumor ou do tecido conectivo intersticial, movimentam-se através da matriz extracelular, penetrem em vasos sanguíneos ou linfáticos, sobrevivam no sangue ou linfas circulantes, saiam da circulação para o novo tecido e sobrevivam e cresçam formando uma nova massa tumoral. As células cancerígenas que estão alteradas se multiplicam, formando outras cada vez mais diferenciadas de seu estado original, o que vai agravando cada vez mais a doença. Para combater essa multiplicação desenfreada, existe um gene localizado no nosso par de cromossomos de número 17, denominado gene da proteína P53. Este faz parte do mecanismo de combate à proliferação de células com mutações que geram a doença câncer. A ação do P53 se dá na forma de uma investigação, ou seja, ele paralisa a célula em seu ciclo celular e verifica a sua viabilidade. Caso a célula não tenha alterações impactantes, ele permite a sua proliferação normalmente. Mas, se houver algum dano, o P53 ativará alguns sistemas que levarão ao bloqueio da fase de síntese do ciclo celular, no caso do P21, ou ao bloqueio da fase mitótica, gerado tanto pelo P21 como pela HA45 e a 1333. O P53 também pode levar as células à apoptose, que é a morte celular programada com a ativação da BAX e da APAF1. Portanto, em resumo, o P53 faz a manutenção e integridade do genoma celular, tentando levar a mecanismos reparadores para a formação de células normais ou a morte daquela célula diferenciada. Quando há uma falha no seu funcionamento, ocorre o aparecimento de um tumor maligno e assim se inicia a carcinogênese.